se rasgou de cima a baixo. Agora nós temos acesso. E o escritor aos Hebreus diz que nós temos que entrar com ousadia, crendo de que Deus faz. Vamos orar por a vida do pastor Beto, do pastor João do Sol aqui nessa noite, por a vida da minha sogra, sem dormir, está complicado. Eu acredito, queridos, que o médico sempre vai lá, e antes do remédio chegar, queridos, eu acredito que Jesus pode visitar a vida dela. Porque não tem coisa pior, queridos, do que você não dormir. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Ó Deus, nessa hora, meu Pai, eu te peço, meu Pai, pela vida do pastor Belo, Senhor. Visita a vida daquele homem, meu Deus. Ó Pai, um homem, meu Pai, foi usado na tua obra e ainda tem sede de ensinar a tua palavra, meu Deus. Um homem que se dedicou, meu Deus, a tua obra, que andou, meu Pai, em vários países, meu Pai, pregando a tua palavra. Deus, eu tenho certeza que aonde aquele homem passa, meu Deus, o coração dele é cheio da tua palavra, meu Deus. Ó Pai, visita o teu servo nesta hora, conforta o coração dele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Se porventura tiver alguma dor, vai repreendendo nesta hora pelo poder da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que teu filho seja, meu Pai, neste momento visitado pelo teu Espírito Santo, Jesus. Visita a vida daquele homem, meu Pai. Ó Deus, dando uma bênção do céu, derramando, meu Pai, um bálsamo, meu Deus, de Gileade, meu Pai, na vida daquele homem. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita a vida da minha sogra neste momento, Senhor. Visita, meu Pai, nesta hora, repreendendo, meu Pai, ó meu Deus, toda potestade, todo principado, toda preocupação, toda ansiedade, meu Pai, nesta hora, meu Pai, bate retirada, meu Pai, daquele quintal pelo poder da tua palavra. Visita, meu Pai, teu filho nesta hora, meu Deus. Oh, Pai, que ela possa falar como salmista, meu Pai, no Salmos 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, Senhor, porque só o Senhor me dá confiança para dormir, meu Pai, nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita a vida da tua filha, meu Deus, faz o que o remédio não faz, Senhor, faz o que o médico não faz o que a medicina não faz. Visita a vida da tua serva, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, meu Deus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, amados. Capítulo 11, o versículo 29, queridos. Capítulo 11, o versículo 29. Amém? Amém. Os irmãos são bons de Bíblia. Diz assim, queridos: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. E os que intentaram dos egípcios se afogaram. Glória a Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Amém, queridos? Amém. Glória a Jesus, né, amados? Estamos contentes por estar essa noite na casa do Senhor para louvar o nome dele. Para bem dizer, queridos, o nome dele, né? Porque Glorificado é o nome de Jesus é digno, né, queridos? De honra, de glória e de louvor, né, queridos? Meus queridos, deixa eu fazer isso aqui só, não estava na minha introdução, mas deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Teve um tempo, queridos, da minha vida, e a gente sabe que Deus, Ele prepara a gente, queridos, para um propósito. Como eu já falei aqui, eu estava falando com um amigo meu, ele tem um dom maravilhoso. Eu vou trazer ele aqui da igreja aqui. Ele tem um dom do ensino, ele, um servo de Deus.
ele prega muito, mas na área do ensinamento, teve alguns acidentes de percurso. Eu estava falando para ele que ele nunca se apartou de pesquisar. O pesquisar é muito importante. O buscar, você ter aquela fome de saber mais, de pesquisar, é muito bom. Muito bom. Ter fome e sede, o apóstolo Pedro diz que é como para nós desejarmos como um menino deseja o leite materno. Você já viu uma criancinha quando nasce? Quem é que ensina para ela? Vou colocar o ser humano. Quem é que ensina a criancinha? Ela vai direto do seio da mãe. E pode uma criancinha nascer cega, pode qualquer coisa, mas ela vai direto do seio da mãe, se amamentar. O apóstolo Pedro fala isso, para nós desejarmos. E diante disso, eu entendo o que o pastor João colocou aqui. Quando a gente faz pesquisa, quando tem a Bíblia católica, que ela tem 7 livros a mais do que as nossas, que é 7 livros apócrifos. Os livros apócrifos, queridos, eles servem, como o pastor João falou aqui, eles servem como uma fonte de pesquisa. Não contribui para a gente. Contribui assim, como pesquisa. Você pesquisa e você fica sabendo. Por exemplo, tem livro apócrifo de Judas Iscariote, tem livro apócrifo de discípulos que não escreveram, tem muitos e muitos e muitos. E se você for entrar nessa área, por que não dizer milhares de livros apócrifos que tem? Tem livro por exemplo, a Bíblia Católica tem um livro que é o livro de Eclesiásticos, não é Eclesiastes, é Eclesiástico. É todo livro de Baruque, Apocalipse de Daniel, Apocalipse de Pedro, tem muitos e muitos e muitos, isso é muito grande só. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que ter muito cuidado quando entra em genealogia, porque é muito difícil a genealogia. Por exemplo, o capítulo 1 de Mateus, ele fala ali da genealogia, trazendo, e ele fala do nome do pai de José, que é Jacó, mas não fala do nome do pai de Maria, ou da mãe de Maria. Como o pastor João nos antecedeu aqui, é livros apócrifos. Livros apócrifos servem para pesquisa. E a questão do mistério, que Jesus estava no templo, com 12 anos de idade, debatendo com os doutores, os mestres da lei, e dos 30 anos, o pastor João falou muito bem aqui, que era o tempo do judaísmo, era o tempo da maturidade, mas também em Números, quando vocês lerem o Pentateuco, alguns livros do Pentateuco, vai falar que o levita e o sacerdote assumiam o ministério aos 30 anos de idade. É por isso, queridos, que tudo na Bíblia tem uma explicação. Todo versículo na Bíblia, até aquele livro chato, porque é chato, queridos, que você lê ali de crônicas que fala que Bigvai gerou não sei quem gerou não sei quem, a maioria das pessoas pula, mas até aquilo dali tem um significado. Já viu como que é? Você está lendo ali, dá sono. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, essa geração de fulano, e vai. E a gente quer passar logo aquilo dali, que a gente quer história. É verdade. E o senhor está certo, pastor Paulo. Continue pesquisando. E os livros que tem, queridos, por exemplo, livro de teologia sistemática, livro de história, livro de geografia, são teólogos que estão no patamar acima de nós, que Deus deu um dom a eles de mestres, de ler direto no grego, de ler direto no hebraico. Nós também podemos. Mas uma vez eu estava na sala teológica, e o pastor lá, ele dava aula para nós, e ele lia o grego e o hebraico.
Ele falou que o hebraico é mais fácil de ler do que o grego. Por exemplo, o hebraico você escreve, a gente não escreve assim, começa daqui, da esquerda para a direita. No hebraico ele escreve ao contrário. Por exemplo, a gente escreve assim, vou botar o nome ali, Jesus. Já ele escreve assim, é para lá, é sempre para lá. Do grego, muito mais complicado. Aí Deus deu graça a esses homens para estar na Bíblia Sagrada, como o nosso pastor falou aqui. Quando tem também livros, né? Quando a gente tem que ter cuidado também, a gente tem que ter muito cuidado do que consome da internet e do que consome de livro. Por exemplo, tem os livros da teologia da prosperidade. Tem um livro que é curar enfermo e expulsar demônios. A maioria dessas coisas, tem coisas hereges nesses livros. Por exemplo, livro do Benderim, Bom Dia Espírito Santo. Tem muitos livros aí, muitos teólogos, e tem uma teologia liberal. Eles não acreditam na Bíblia no completo. Por exemplo, acredita na Bíblia, mas quer mudar. Ah, não, a Bíblia não quer dizer isso. Ah, a Bíblia não quer dizer aquilo. E nós acreditamos, por exemplo, a teologia liberal, eles não acreditam que Satanás ele chegou na presença de Deus. E queridos, nós temos que ter muito cuidado quando a gente lê o texto, quando a gente faz uma colocação, para a gente não confundir a cabeça dos irmãos. Aleluia a Deus. Mas a gente tem aquela sede que aprendeu e quer passar para os irmãos. Não precisa, queridos, ficar nervoso. Vai com calma, vai devagar, vai colocando as ideias na cabeça. Billy Graham, pastor, Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do século XX. Billy Graham, ele era conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham, ele tinha um sermão que era para pregar em 40 minutos. Sabe quantos minutos Billy Graham pegou? Em 8 minutos. Porque ele começou, porque é o seguinte, tem uma matéria na teologia que se chama homilética. Aí, por exemplo, quando você vai pregar numa igreja que tem 200 pessoas, tem quantos olhos olhando para você? 200 multiplica por 2. Tem quantos ouvidos me ouvindo? Aí você fica bem. Por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu falei, eu quero perder a vergonha de pregar. Não é vergonha, eu não tinha vergonha, mas eu nunca tinha subido um culto na minha vida. Eu nunca tinha pegado, com 27 anos, eu nunca tinha pegado uma Bíblia na minha vida. Eu era da terra do Padre Cício e adorava o Padre Cício. E eu era aquela, né, pastor? O pastor também é de lá, do Crato. E o Padre Cício já fez guerra do Crato com o Juazeiro, né? E o Padre Cício ainda não é reconhecido santo ainda pela Igreja Católica, viu? Porque tem algumas coisas. Eu mesmo foi uma promessa. Lá em casa todo mundo é com R, só eu que sou com C. Mas aí, queridos, a gente tem que ter isso. E aí, queridos, a gente pegando isso daí, eu ia para as praças. Eu abria a Bíblia e começava a pregar nas praças no calçadão. E começava porque eu queria pregar a palavra de Deus. Eu tinha vontade, eu tinha sede de pregar a palavra de Deus. E a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando. Só que eu vou falar uma coisa para você: o estudar é bom, pesquisar é bom, mas nunca ninguém suba no púlpito confiando em si próprio, porque ele vai se perder todo, não vai sair nada. Mas se ele subir aqui na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus,
não tem um dia que eu vá pregar. Eu tenho aqui mais de 500 livros aqui em PDF aqui. Eu uso para pesquisa. Tem pessoas que têm dificuldade, eu entendo isso aí. E daqui a pouco também eu vou ter dificuldade, mas eu uso para fonte de pesquisa. Por exemplo, eu vou pregar sobre tal assunto, eu abro só naquele assunto. Vou pregar sobre anjo, eu abro só sobre anjo. Vou trabalhar naquilo dali. Vou pesquisar, porque tudo, queridos, tudo. O livro de teologia sistemática que o camarada fala sobre a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a martiologia, a doutrina do pecado, angiologia, eclesiologia, a doutrina da igreja. Todos os escritores, no final, tem uma bibliografia que ele pesquisou em livro tal, e o outro pesquisou em livro tal, e assim sucessivamente. A vida, queridos, é um ensinamento um para com os outros. A vida, nós aprendemos um com o outro. Eu não sei mais do que ninguém aqui não. Eu aprendo todo dia. Ah, pastor, você sabe tudo. Jamais. Igual o pastor falou aqui. A gente jamais vai saber de tudo. Todo dia nós estamos lendo, pesquisando, pedindo graça a Deus. E queridos, e o escritor aos Hebreus, amados, ele diz que pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. Meus queridos, por isso que eu falo, já colocando aqui o que a gente pesquisou, diz que o mar vermelho, ele tinha 300 quilômetros de largura. Aí eu não achei bom colocar isso aqui, porém, por isso que eu falo, pesquisa. Vai pesquisar, largura. Largura. Aí quando eu vi isso daí, eu fiquei pensando, tinha 300 quilômetros de largura, somente uma área de 450 quilômetros. A extensão dele era de 2.000, aí outro fala que era 1.900 quilômetros de largura, por 2.225 de comprimento, quilômetro, aliás. Aleluia! Só, queridos, que eu fiquei pensando, diz a Bíblia que eles passaram toda uma noite para atravessar o Mar Vermelho. Aí eu fiquei conjunturando comigo e pensando comigo, como que esse povo andou 300 quilômetros, 300 quilômetros é chão, queridos. Aí nós lá dentro de carro da aula. E uma noite. Aí quando você pesquisa, você vai, você fica. E pesquisar é isso. Pesquisa é você ficar se perguntando, o pastor também estava se perguntando, como que é? Como que aconteceu isso? Provavelmente, porque aqui foi um milagre que aconteceu. O milagre também foi. Um milagre que aconteceu. Provavelmente, queridos, eles possam ter atravessado numa parte mais estreita. Mas se a Bíblia está dizendo, queridos, que eles atravessaram o Mar Vermelho, eu acredito que foi o Mar Vermelho. Eu vou se aprofundar nesse negócio ainda, porque quando eu pego uma coisa, eu vou até o fim. Eu quero saber, eu se pergunto. E a Bíblia diz, queridos, em 12:37 ao 40 do Êxodo, eu vou acompanhar aqui e vou ler com os irmãos, sem pressa, sem correr. O ditado aí que diz que o apressado come cru, né? A saída
37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varão, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gados. Viu, queridos? Eu fiquei se perguntando. Aleluia. Com essa extensão, diz que foi 600 mil homens, só de pé, fora crianças e mulheres. Muitos estudiosos falam que é cerca de quase 2 milhões a 2.500 pessoas que saíram do Egito. Porque não era contado mulher e criança, né? Não era contado mulher e criança, é o que eu li aqui. E o que tem de mulher e criança? Ah, o que é que tem aí? Falou assim, ó. Aí também com eles uma mistura de gente, não judeu, não israelita, também estava no meio do povo. Aí diz assim: ovelhas, vacas e uma grande multidão de gado. Olha o tanto de coisa que saiu, queridos. Porque esse povo ele estava escravo do Egito. Esse povo, queridos, eles foram bem recebidos quando chegaram no Egito. Deram as melhores terras. Porque nós sabemos da história de José, que José foi vendido, mas José teve um plano. Mas quando os irmãos intentaram para a vida de José, pensando que estava fazendo mal, tudo era um trabalhar de Deus. Olha como Deus trabalha. Olha, queridos, quando nós temos uma chamada, Aleluia. quando nós temos, queridos, quando Deus tem uma grande obra nas nossas vidas, quantas coisas nós temos que passar, queridos? Quantas coisas, queridos, nós temos que deixar para trás? A vida de José, queridos, não foi fácil. Primeiro ele contou um sonho para os irmãos, que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando. Aí causou inveja nos irmãos. Por que, queridos? Eu vou falar a verdade para você. A Bíblia diz para se alegrar com os que se alegram, capítulo 13 de Romanos, e chorar com os que choram. É mais fácil, queridos, eu e você chorar com o que chora do que se alegrar com o que se alegra. Sabe por quê? Porque as pessoas, ela quer ver você bem, mas ela não quer ver você melhor do que ela. Fica triste, né? Quando vê a vitória do outro. Fica triste. Mas nós, queridos, temos que saber decidir isso daí. Porque quando é no mundo, a gente sabe que esse povo, o Deus desses séculos, em 4:4 de 2 Coríntios, cegou o entendimento desse povo, do incrédulo, para que não resplandeça a glória de Deus, a luz do Evangelho. Nós sabemos. Mas quando isso é dentro da igreja, mas quando isso é no nosso trabalho, vocês sabiam que o melhor lugar para se trabalhar é onde tivesse só crente? Sabia? Onde tivesse só cristão? Eu também achava que era um bom lugar. Mas como o pastor João nos antecedeu aqui, tem um joio que parece que é cristão, que lê a Bíblia do mesmo jeito de mim e de você, que ora do mesmo jeito de mim e de você, que prega do mesmo jeito de mim e de você, ou até melhor,
do que eu, do que você. E conhece até mais do que eu e do que você. Mas quando abre a boca, quando está longe da igreja, quando está longe do pastor, quando está longe da esposa, quando está longe do irmão, qual que é a sua atitude quando você está sozinho? Qual que é a sua atitude quando você vê uma mulher passando na rua? Qual que é a sua atitude? Qual que é a sua atitude quando você está sozinho? Porque caráter é quando eu estou sozinho. Integridade é quando eu estou sozinho. É quando ninguém está vendo. É verdade. Ou será que o ímpio está lá contando uma piada imoral lá? Eu estou no meio da risada. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vão chamar você de santão, vão chamar você de quadrado. Aí você fala assim para ele: sou eu, igual pastel de feira. Eu sou quadrado e cheio de óleo. Quadrado, E cheio do Espírito Santo de Deus. Não se detém, nem se assenta. Aí não era para ser um lugar bom? Não era para ser um lugar bom, né? Só trabalha crente aqui. Tem pastor, tem pastor. Quantos pastores envergonham o nome de Deus na empresa que trabalha? No domingo está bonito, está pregando, está com ideia, está bonito, está com teologia. Engana muito bem a igreja. Mas aquele que tem o olho que tudo vê, mas aquele que diz: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Eu não estou falando que isso aqui só de pastor, não, eu estou falando de crente. Eu estou falando de cristãos, de falsos cristãos, que está infiltrado no nosso meio, mas o pensamento dele não está igual ao nosso. Aleluia a Deus. Os caminhos dele parecem um caminho perfeito, mas vai levar a morte. Está perdendo tempo dentro da igreja. Eu vou que está. Tem muitos que estão perdendo dentro da igreja. Deus guiou o seu povo pelo caminho. Êxodo 13, 17 ao 22. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Mas Deus fez rodear por um caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus, queridos, tem pessoas que falam aí, né? Tudo que eu peço, Deus dá. Eu orei, tá bom, você é o bonitinho de Jesus. Meu Deus. Você é o bonitinho de Jesus. Ele esquece da mãe Canadé, que vinha clamando lá, Jesus nem olhou para ela. A ponto de Deus sempre falar: Senhor, despede essa mulher, Senhor, para com ela. Aí tem bonitinho aí que fica pregando que tudo que eu quero, aí bate chave assim em cima do carro. Ei, irmão, você só anda de pé, irmão, você está na prova, né? Mas eu não, eu estou na desse. Tudo que eu quero, Deus me dá. Será? Está escrito lá, porque tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Então pede para ser Deus. Não é tudo. Então pede para ser Deus. Não é tudo não, queridos. Nós temos que interpretar o texto. Aleluia a Deus. Deus vai dar o que você pede, mas tem um tempo dele. Tem um processo. Ninguém quer passar por um processo. Quer pular
Ninguém quer subir a escada do começo. Ninguém no metrô, queridos, ninguém quer ir por a escada não. Todo mundo quer ir por a escada rolando, porque chega mais rápido. Só que o que chega mais rápido, a queda dele é feia. Aí Deus não levou, porque Deus disse, esse povo vai se arrepender. Deus levou pelo caminho do deserto. Deus guia o povo, vai ter a coluna de nuvem. Deus guia o povo, vai guiando o povo. E é tão bonito, queridos, que aqui, ó, aqui no 17 e o 21 diz assim, ó, e o Senhor ia adiante dele, aliás, no 13 e o 21, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhassem. E nunca tirou de diante deles a face do povo, a coluna e a nuvem. A nuvem clareava o povo de Israel, mas era escuridão e treva para o povo do Egito. Aí Deus falou: Moisés, você vai guiar esse povo pelo caminho do deserto, mas tinha um mar vermelho na frente. Capítulo 14, versículo 10. Eu vou ler aqui porque é muito importante esse versículo. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos trazerem de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, e nos tem tirado do Egito. E não é esta palavra que temos falado do Egito, dizendo: deixe-nos que se vamos aos egípcios, porque vamos receber os egípcios que morrer nesse deserto. Deus já tinha dado uma palavra, Deus ia tirar aquele povo, mas aquele povo, queridos, na primeira prova já estava murmurando contra Deus, já estava incrédulo, murmurando contra um servo de Deus, contra um líder. Aí Moisés diz assim, porém disse ao povo: não temas, estáis quietos, e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis. Não temas, teja quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua petição, mas a palavra de Deus para você nesta noite é para você se aquietar. Tem coisas que você pode colocar a mão, mas tem coisas, queridos, que só Deus vai fazer, e Ele vai fazer no tempo dele. Porque você está colocando na mão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. A Bíblia está falando que tudo Ele fará quando eu entrego, queridos. Como é bom, como o nosso pastor falou aqui, como o nosso irmão falou aqui, como é bom servir a Deus, como é bom estar na presença de Jesus, queridos. Sabe por quê? Porque enquanto todo mundo está temeroso, isso vai ter facão na fila, vai cortar, vai dizer o quê? Você está em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu até defendo aquela tese que o povo gosta: o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Eu defendo só assim. Que nós estamos em Cristo, nós estamos confiando nele. Glória a Deus. Não tem Cristo, não podemos. Na Cristo foi esperado nessa aí. Nós estamos, não tem crise porque nós estamos em Cristo, mas podemos passar provações, nós podemos passar dificuldades, mas tudo tem a vontade permissiva de Deus. Quando nós temos isso, querido, no nosso coração, nós ficamos felizes, nós ficamos alegres. Queridos, eu venho do meu trabalho. Chegou um tempo que Jesus falou para mim: se acalma, confia. Quem te colocou aqui? Eu.
Quem te tira daqui? Eu. Quem abre porta? Eu. Quem fecha a porta? Eu. Quem prova? Eu. Quem tira da prova? Eu. Quem amaldiçoa? Eu. Quem abençoa? Eu. Quem fere? Eu. Quem mata? Eu. Quem ressuscita? Eu, Jesus Cristo de Nazaré. Então fica contente, fica com essa palavra no teu coração. Sai daqui confiante, sai daqui com fé. Pela fé passaram em ser. Quem não tem fé não passa. Quem não tem fé vai se afogar. Porventura, capítulo 18 Lucas. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu estava perguntando para Deus. Eu estava orando lá no trabalho. Eu estava perguntando para Deus. Deus abriu o entendimento das suas palavras. Porventura, quando o Filho do Homem vier, Deus me deu uma interpretação que eu achei boa para mim. Sabe por quê, queridos? Porque muitos estão naufragando na fé. Alguns, como Demas, como Paulo disse, que amou o presente século. Aí ele chegar e encontrar, que nem nós estamos aqui, é isso que eu quero. Na igreja buscando o Senhor. Porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, Deus me deu uma interpretação disso aqui. Sabe por quê? Porque nós, hoje em dia, nós vemos muitos escândalos. E Jesus disse: melhor ao homem colocar uma pedra no pescoço e se afundar do que escandalizar os pequeninos. Jesus chama nós de pequeninos. Aí Deus chama nós de bichinho de Jacó. Que coisa linda, né? Que carinho que Jesus tem por a gente, né? E eu vou te falar uma coisa, viu? E Jesus te defende e me defende, viu? Não fique pensando que quem se levanta contra você, quem se levanta contra você, eu vi isso no meu trabalho. Quem se levanta contra você, Deus tirou lá do meu trabalho. Deus me tirou de um lugar e pensavam que estava me prejudicando, depois Deus me levou de novo. Era o trabalho de Deus. Eu não entendia. Às vezes, queridos, nós não estamos entendendo nada. Vem cá, vou pegar uma bacia, vou lavar os pés de vocês tudinho. Mas não seja bocudo, não. Primeiro observe. Porque se você for bocudo, você vai perder a bênção. Como Pedro. Ele não sabia o significado, né? Não sabia ainda, precipitado, não sabia ainda, mas Jesus falou: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem pato comigo. Aí Pedro, olha como é bonito, né, queridos? Já estou concluindo já, como é bonito. Pedro, ele falava, mas ele se arrependia no mesmo momento. Não é Judas que teve remorso, não. Aí Pedro falou: Senhor, aí ele exagerado, não queria de uma vez, ó. Senhor, lava, não. Lava a cabeça, lava os pés, dá um banho longe de mim, Senhor. Porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, aí Deus falou isso aí no meu coração. Tem muitos escândalos hoje. A gente vê pastores envolvidos na política, com sacos e sacos de dinheiro, pessoas corrompidas, se corrompendo, o dinheiro corrompendo essas pessoas. Eu não estou falando de partido A ou B, não, nem debate política, não, mas a gente está vendo isso aí, a gente está vendo a idolatria, o culto, a personalidade. Pessoas indo para Israel. Um cristão verdadeiro não vai para Israel, mas um miserável desse vai. Aí vai lá, um cristão verdadeiro não vai. Eu queria conhecer todos os lugares que Jesus passou tudo. Você não tem oportunidade. Mas nós vamos, né? Quando nós fomos arrebatados, nós vamos para a Nova Jerusalém. Aleluia a Deus. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Quando ele pisar o pé, vai feder o monte. Em Zacarias. Aí, queridos, porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, tem muitas pessoas morrendo na
fé, morrendo espiritualmente. Se for para ir para a igreja desse jeito aí, esses pastores aí eu não vou. Essas pessoas vão pagar diante de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, para me concluir, ele diz assim: olhando para Jesus, 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O justo viverá da fé. 1:17 de Romanos. De fé em fé nós vamos andar, porque o justo viverá da fé. E Hebreus capítulo 10. Nós temos que andar por a fé. Porque se nós recuarmos, Deus não tem prazer. Que nós possamos, queridos, nesses últimos dias da igreja na terra, olhar para Jesus. Porque nós já vimos, quem tem mais idade do que eu aqui, já viu muita coisa. Eu já vi com 45 anos. E nós vamos ver muito mais ainda. E Jesus está às portas para buscar a sua igreja. É só nós estarmos vigilantes. E fala como Judas disse: lutar pela fé que uma vez não foi dada. O povo de Israel, pela fé, passou o mar em seco. Moisés não quer clamar a mim, dizer ao povo que vai marchar para onde tem hora, queridos, que está tudo travado, está tudo fechado. Mas nós temos que obedecer a voz de Deus, dizer ao povo que marcha. Eu fico imaginando quem foi o primeiro daquele dali que botou os pés, queridos. Como que aquele povo olhava uma parede de água do lado, uma parede de água do outro. Que vislumbrante, queridos. Quando Deus concede o que você pede, quando Deus responde a sua oração, queridos. Como é bom, queridos, nós ficarmos de boca aberta, regozijando, falar a verdade. Jesus, ele responde mesmo. Amém? Deus abençoe, irmão. Glória a Deus, passagem muito bonita, né? Falar das maravilhas de Deus, o mar vermelho, coisa mais linda. A gente tem que ter cuidado, o pastor está falando, porque a ciência desse mundo, os cientistas, eles dizem que é mentira, eles querem desfazer o que foi os acontecimentos, tanto na África como nesse sentido. Então a gente tem que saber também buscar, porque se não buscar a ciência, tem que buscar dentro do conjunto espiritual, porque se você buscar fora, a ciência diz que esse acontecimento não foi real. Então a gente tem que estar dentro, porque nós somos crentes, criamos nesse acontecimento, porque foi Deus que fez, e nós estamos aqui pela fé, e a nossa fé tem que crescer depois de uma pregação dessa, depois de uma palavra dessa, porque é isso que faz nós crescer. E também nós entender que não tem nada que Deus não possa fazer em nossas vidas, porque é isso que Ele está mostrando nessa noite. Um Deus que abriu o mar para socorrer o seu povo. E qual é o seu problema nessa noite? Ele vai socorrer também. É só nós confiar, nós acreditar e olhar somente para Jesus. Nós sempre preocupados. O irmão não veio, a irmã não veio. Nós se preocupar com isso, vamos orar por ele. Se ele amanhecer vir, Deus vai salvar a vida dele, vai fazer um milagre. Porque se nós fosse preocupar com ele, nós tiramos o nosso foco de Jesus e começamos a se preocupar com as pessoas. E as pessoas não vão salvar eu, não vai salvar você. Quem vai salvar nós é Jesus de Nazaré. Por isso que nós olhamos diretamente para Jesus, porque Ele merece nós estar aqui. Nós estamos aqui por Jesus, não é por fulano, não é por fulano. Nós estamos aqui por Ele, nós estamos aqui por Jesus. Então se ninguém quer vir, venha você, venha eu, vamos buscar o Senhor Jesus quanto pode achar. É isso que vamos fazer. Porque aquele que quiser Jesus vai ter que vir, porque se ele não vir, ele vai ficar fora da salvação. A palavra não sendo pregada, a igreja está aberta, a igreja está esperando as pessoas que querem salvar. Agora, se as pessoas não querem salvar, o problema não é mais nosso, o problema agora deles, é dos ouvintes que ouvem e não colocam em prática a palavra de Deus, porque tem que ouvir e colocar em prática o que o pastor estava falando. E vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos e vamos para nossas casas felizes e cientes depois das palavras, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite por a tua palavra, Pai, pedimos o nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai poderoso, Deus maravilhoso, Deus, que a nossa fé venha crescer, Senhor, cada dia e cada minuto, Pai. Que a nossa esperança, Senhor, venha sendo mais crescida em nossos corações nessa noite, Pai. Nós vamos ter certeza, Senhor, que o que o Senhor prometeu vai chegar em nossas mãos, meu Pai. Ter certeza que a tua promessa, ela não vai cair por terra, mas ela vai se cumprir em nossas vidas, como se cumpriu na vida desse povo, Senhor. Esse povo passaram ali em terra seca, e nós também estamos enfrentando os males dessa vida, e eu sei que o Senhor vai abrir também para nós passar, porque o Senhor fala na tua palavra para nos orientar e trazer fé para nós nessa noite, Pai. Eu creio no mar aberto, eu creio na vitória do teu
eternidade, Senhor. E nessa noite nós queremos ser o nome de Senhor, desde já para todos sempre. Amém. Com a de Deus, a comunhão do Pai e o Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos vós. Então diga a minha paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus. Eu quero estar falando para os irmãos. Quarta-feira, vamos fazer um culto abençoado. Havia o cantor Igual Lima, uma vez os irmãos lá do Itaquá. A gente vai vir, os irmãos, convide seus parentes, convide quem que você quiser. O pastor não vai poder, até falou que vai trabalhar, mas nós vamos estar orando por ele aqui, em nome de Jesus. Então, vamos fazer um culto forte na quarta-feira. E vamos pensar em fazer coisas fortes para o Senhor Jesus Cristo, que ele merece. Amém? Deus abençoe a todos. Venha,